Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao seu canal de concurso Aprenda a Calcular. Hoje iremos iniciar, pessoal, a segunda aula de porcentagem. Lembrando que já tem uma aula de teoria de conjunto aí focada no concurso do INSS. Tem uma outra que dá uma geral em raciocínio lógico, mas pode deixar que eu vou botar passo a passo cada um desses assuntos aí de raciocínio lógico, tá certo? Então não fique angustiado caso você não entenda muito bem a primeira aula, porque foi ali já para quem tem uma base boa, tá certo? Pois eu vou botar passo a passo cada um dos assuntos para que você possa vir a entender melhor esse conteúdo de lógica formal, tá ok? Bem, pessoal, então vamos lá começar a nossa segunda aula de porcentagem. Muito obrigado a todo mundo que curte e compartilha o canal. Graças a vocês que a gente consegue aí tá chegando a mais pessoas e dar um direcionamento para o nosso trabalho, tá certo? Muito obrigado mesmo. Então, vamos lá começar entendendo o assunto que vem a ser porcentagem, tá certo? Pessoal, porcentagem vem da palavra persecto, ok? Persecto, partes de 100, tá bom? Então, a porcentagem vem da palavra persecto, que significa partes de 100. Muito bem. Com o tempo, olha o que foi acontecendo. Foi se escrevendo secto, e aí ficou depois CTO, e se escrevendo rápido CTO, olha o que foi acontecendo, foi tomando a configuração que nós temos hoje, do símbolo de porcentagem, tá bom? Então, basicamente, o que aconteceu foi isso, e nós chegamos a isso aí. O que quer dizer, pessoal, porcentagem? Quer dizer isso, por exemplo, 20% de 90, ok? 20% de 90. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o quê? Que de 100 partes, tá? De 100 partes, ele vai tomar 20 de qual valor? O de, é multiplicação na matemática de 90. Então, ele vai pegar o 90, vai dividir em 100 partes, e dessas 100 partes aí que ele dividiu, cada uma dessas partes ele vai multiplicar por quanto? Por 20. Então, ele vai tomar 20 partes das 100 que ele dividiu o 90, ok? Então, aqui fica fácil fazer, eu posso simplificar o zero de cima com o zero de baixo, como eu costumo dizer, simplifica que simplifica, aqui vai ficar 2 vezes 9, que dá quanto? Dá 18, ok? Então, 20% de 90 é 18. Essa é uma maneira de calcular. A gente pode também calcular da seguinte forma. 20%, pessoal, como a gente viu, é igual a 20 dividido por 100. Se você dividir 20 por 100, isso dá 0,2, ok? Então, 20% é equivalente a 0,2. Como é D, é uma multiplicação, então eu posso fazer o quê? 0,2 vezes 90. Quanto é 0,2 vezes 90? Se você fizer o cálculo, você vai achar 18. Então, você já acha direto, 0,2 vezes 90. Quem tem dificuldade com número decimal, vírgula, divisão, essas coisas assim, depois eu vou fazer uma aula só para explicar essa parte, tá? Então, aqui 0,2 vezes 90 que dá igual a 18. Uma outra forma que também usam de calcular porcentagem é essa aqui, Pega, por exemplo, 90, como ele está completo, a gente diz que é 100%, ok? Sendo que eu quero achar 20%. Como eu não sei quem é, eu chamo de quê? De x. Aí eu faço o produto dos meios estando para o produto dos extremos. Vai ficar 100 vezes x, que dá quanto? 100x. 20 vezes 90 que dá quanto? 1.800. O 100 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Se você dividir isso aqui por 100, a gente acha x igual a quanto? A 18. Então, são essas as formas aí que a gente tem para estar calculando porcentagem, ok? Eu tenho que lembrar de dois detalhes aqui dentro do assunto de porcentagem para acertar os problemas. Primeiro, o valor que tenho, antes, o valor que tenho antes é 100%, ok? Então, cuidado com essa informação, tá? Sempre o valor que eu tenho antes, gente, ele que vai ser o 100%. Outra informação importante é o seguinte: quando não for dado, o valor, chamarei meu valor desconhecido de 100, ok? Então, cuidado com essa outra informação aqui, tá? Porque, gente,
Se ele não der nenhum valor, você atribui um valor, e o valor mais fácil para você atribuir é o 100, ok? Então é isso aí que vocês precisam saber da teoria de porcentagem, perfeito? Vamos lá, futuros funcionários públicos, ver aí como é que vai ficar a primeira questão, fica de olho aí, ó. A gente tem o seguinte, vou botar aqui só para dar uma organizada. Ó, em 1º de maio do corrente ano, o salário mínimo passou de 151 para 180 reais. O valor percentual mais próximo que representa esse aumento é... Então aqui primeiro a gente tem que botar os dados. Ó, ele disse pra gente o quê? Que o salário mínimo inicial era de quanto? 151 reais, ok? E esse salário ele passou para esse outro valor aqui, 180 reais. Bem, para a gente achar o aumento aqui, é só subtrair 180 menos 151. Então a gente tem que o aumento salarial, vou botar aqui só aumento foi de quanto, pessoal? Isso mesmo, R$ 29,00, ok? O valor percentual mais próximo que representa esse aumento é? Ele quer o valor que representa o aumento. Então aqui entra no caso que eu falei para vocês, o valor que eu tenho antes vale 100%. Quem que eu tenho antes? 180 ou 151? Não é 151? Então, ó, 151 vai ser 100%. Se você disser que 180 é 100%, você vai estar errando. O valor que eu tenho antes equivale 100%. Quem é que eu tenho antes? O valor de 151 ou 180? Lógico que é o de 151 que ainda não recebeu aumento. Então, ó, sabendo disso, o problema fica uma água. Ó. 151 vale 100%. R$ 29,00 é a porcentagem que eu quero achar, não sei. Chamo de X. Produto dos meios pelos extremos vai ficar 29, ó, 2.900, igual a 151x. Vai ficar 2.900 dividido por quanto? Por 151, isso é igual a x. E agora eu vou fazer aqui o cálculo, tá? Geralmente eu uso a calculadora para a gente não perder muito tempo. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 2.900 dividido por 151, isso é igual a 19,2%, ok? Então aí vai dar 19,2, vai ser o valor de x, 19,2%. A resposta então aí, em porcentagem, o valor mais próximo vai ser letra D, ok? Muito bem, vamos lá para a próxima questão, questão número 2, futuro funcionário público. Começa já a planejar aí o que você vai fazer depois que você virar funcionário público, para preencher seu tempo livre, o que você vai fazer. Então, ó, aqui tem o seguinte, um comerciante, antes vamos botar aqui, porque eu gosto de sempre fazer, entender o enunciado nessa parte aqui, tá? Eu passo do português para o matematiquês, vamos dizer assim aqui, e aqui eu faço a solução. Então, ó, aqui é o seguinte, ó, um comerciante que não possuía conhecimento de matemática comprou uma mercadoria por R$200. Então, ó, aqui está a mercadoria que ele comprou, R$200. Acresceu a esse valor 50% de lucro. Ora, se ele acresceu 50% de lucro, quer dizer então que ele vai estar acrescendo, na verdade, quanto? 50% de 200 é R$100, concorda? Então, ó, aí certo dia um freguês pediu um desconto e o comerciante deu um desconto de 40% sobre o novo preço. Ora, era R$200, acresceu 100, qual é o novo preço? O novo preço é R$300. Desse valor, ele deu um desconto de 40%. Qual é o desconto de 40% de 300? Gente, eu vou fazer aqui calminho. Ó. Eu gosto de fazer dessa maneira. 40%, que é 0,4, de 300. Ó o macete aí, gente. Ó. Na multiplicação, se eu tirar um zero de um dos fatores, eu ando uma casa decimal para a direita. Então, esse número deixa de ser 0,4, porque 0 à esquerda não vale nada, e passa a ser 4 vezes 30, tá? 4 vezes 30 dá quanto? 120, ok? Fazer aqui de novo, ó, 0,4 vezes 300. Quando eu diminuo uma casa decimal de um fator, eu aumento uma casa decimal no outro. Então, se eu pegar aqui, ó, como aqui eu dividi por 10, eu vou multiplicar esse número por 10 para manter, certo, o mesmo número. Então, é equivalente a 4 vezes 30, que dá quanto? 120, porque 10 vezes 4, ou 10 vezes 0,4 é 4. E 300 dividido por 10 dá 30. Então, fica mais fácil, ó, 120. Então, chegamos à conclusão que o desconto foi de 120. Aí ele pergunta o quê? Sobre o novo preço, pensando assim, que teria um lucro de 10%. O comerciante teve, então vamos lá. O preço era 300, ele deu um desconto de 120, qual foi o valor final que ele vendeu, gente? Ele vendeu isso aqui por R$180, é só fazer 300 menos 120. Então ele vendeu por R$180. E no início ele comprou por quanto? 200.
Então, o valor que eu tenho antes vale quanto? 100%. Não esqueça disso. E o valor que eu tenho depois, ó, é de quanto? 180. Então, quer dizer que ele, no caso aí, perdeu R$20. Eu já sei que foi prejuízo. Mas esses R$20 representa quanto em porcentagem? Não sei, chamo de X. Ó, simplifica que simplifica, tá? Quando eu estiver na regra de 3, eu posso simplificar os números da mesma fração ou da mesma linha, tá certo? Então, ó, posso cancelar esses zeros aqui, aí fica muito mais fácil, tá bom? Vai ficar, ó, 2 vezes x, 2x, 20 vezes 1, 20. X é igual a 20 dividido por 2, quanto é que vale x? Esse foi o prejuízo que ele tomou, letra D, ok? Perfeito? Então vamos lá, futuro funcionário público, fica atento aí, a questão 3. Já estamos indo à questão 3, eu vou botar o curso completo aqui, viu gente, de raciocínio lógico para o INSS. Não se preocupe, todo mundo que vem acompanhando o canal aí, você me pergunta com relação a esse concurso, tá? Eu só não coloquei antes porque realmente são muitas coisas a fazer e assim, não dá para viver de YouTube. Então, eu estou colocando aí para atender mais a galera que estuda comigo, mesmo presencial, o pessoal aí também dos outros lugares que prestigiam o canal, que vem cada vez mais crescendo. Assim, foi uma surpresa muito grande para mim. Rapidamente a gente chegou a quase 4.000 inscritos. E o nosso foco aí é chegar a 5.000. Então, se você puder nos ajudar compartilhando, eu agradeço muito. Olha só. A Secretaria de Saúde de uma cidade verificou que 10% da população estavam com dengue e o restante 90% estavam saudáveis. Então, vamos lá. Inicialmente, 10% estavam com dengue. Então, ó, bota aqui dengue. Depois, ele disse que 90% estava saudável. Então, ó, 90% saudável. Perfeito. Hoje verificou que 10% das pessoas que estavam enfermas se recuperaram. Ora, eu não sei qual é o valor, gente. Então é melhor aqui você atribuir um valor, tá certo? É melhor que se atribua um valor, tá? Então, eu posso, por exemplo, para facilitar a minha vida, dizer que ao todo são 100 pessoas, o total, tá? Eu digo que o total, sempre que eu não souber, gente, eu posso dizer que o total é 100. Vou botar aqui só para lembrar. Total de pessoas. Ele disse qual era? Não. Então, vou dizer eu que estou dizendo que é 100. Posso fazer isso, professor? Pode. Quando ele não der o valor. Então, ó, 10% tem dengue. Então, numericamente, 10% de 100 é quanto, gente? É 10, né? E 90% de 100 é bem lógico. Quanto é que é? 90, ok? Aí ele diz o quê? Hoje verificou que 10% das pessoas que estavam enfermas se recuperaram. Então, os que estavam com dengue não eram esses? 10% desses, que no caso são quantas pessoas? 10. Aí ele diz que 10% desses se recuperaram. Aí a gente calcula quanto é 10% de 10. Tá fácil, né, gente? Eu gosto de fazer assim, 0,1 vezes 10. Se você cancelar um aqui, você aumenta um aqui, fica 1 vezes 1, que é quanto? 1. Ok? Então, 10% de 10 é 1. Se quiser fazer de outra maneira, tem problema não. Pode fazer da forma mais simplesinha, tá? Por exemplo, 10% de 10. Ó, aqui eu posso cancelar o zero de cima com o zero de baixo. 1 vezes 1 dá quanto? 1. É outra forma de fazer, ok? Então, o que acontece aí? Eu tenho que dengue, dos que se recuperaram, ó, vou botar aqui. Recuperaram. Eu tenho uma pessoa, ok? Das pessoas que estavam com saúde e contraíram dengue. Opa, hoje verificou que 10% das pessoas que estavam enfermas se recuperaram e 10% das pessoas que estavam com saúde contraíram dengue. Quantas pessoas tinham saúde? 90. 10% dos 90 contraíram dengue. Ou seja, quantos mais adquiriram dengue aí, pessoal? 90 eram saudáveis. Quanto é 10% de 90? Não é 9? Então, ao todo, quantas pessoas ainda vão ter dengue aí? Esses 9, certo? Que estavam saudáveis e vieram a ter. E um se recuperou dos que tinham dengue. Tá aqui, se recuperaram 1. Se eu tinha 10, um se recuperou, quantos continuaram com dengue? 9. Isso dá ao todo quantas pessoas com dengue? 18. Aí ele quer a porcentagem da população que hoje goza de boa saúde. Ora, se é as pessoas que têm saúde, quantas pessoas eu tenho ao todo? Não são 100? Menos os 18 que estão com dengue, você vai ficar com quantos aí ao todo? 82 pessoas com boa saúde. E o que é 82 dentro de 100? 82 em relação a 100, pessoal, é a mesma coisa que o quê? 82
Então, esse é o número de pessoas com boa saúde, ok? Perfeito? Então, vamos lá para a nossa última questão, questão 4. Veja que a gente não gosta muito de enrolar não, gente, é mais direto ao ponto mesmo, tá? Às vezes eu vejo por aí, não gosto de falar, mas eu vejo aí os canais e demora 1 ano para responder uma questão, você passa 20 minutos, aqui o vídeo com conteúdo às vezes demora 20 minutos, quando é uma coisinha um pouquinho mais trabalhosa, 30, no máximo, acho que meu maior vídeo aqui foi 40 minutos, eu não vejo tanta necessidade assim de demorar muito, tá? Então, ó, aqui é o seguinte, em um grupo há 40 homens e 40 mulheres, então, ó, homens, 40, mulheres, 40, 30% dos homens fumam, então, ó, vou botar aqui, fumantes, homens, ele diz que é 30%, e 6 mulheres fumam, mulheres que fumam, ele está dizendo que tem aí 6. A porcentagem de fumantes no grupo é? Ora, porcentagem é o que, pessoal? Porcentagem é a parte pelo todo. O todo tá fácil, é 40 mais 40 que dá quanto? 80, são as pessoas do grupo. Agora qual é a parte, que é o número de fumantes? Vão ser as mulheres fumantes mais os homens que fumam, sendo que os homens eles deram em forma de porcentagem, 30% dos homens. Quantos homens eu tenho, né? 40? Então vamos lá, ó. 30% de 40, cancela 0 de cima com 0 de baixo, 30% de 40 é quanto? 12. Então, ó, 6 mais 12 eu vou ter ao todo o quê? Eu vou ter 18 sobre 80. Se quiser, gente, simplifica que simplifica, ó. Isso aqui vai ficar quanto? Simplificando vai dar 9 sobre 40. E aí a gente divide para ver quanto é que dá isso, tá? Deixa eu pegar aqui. Fazer usando a cabeça, ó. Aqui vai ficar o quê? 9 dividido por 40, que é igual a 0,225. O que é matematicamente 0,225? É igual a 22,5 dividido por 100, certo? 22,5 dividido por 100 é a mesma coisa que 22,5 o quê? Por cento, ok? Essa é a resposta, resultado final, certo, gente? Então a resposta correta, parece que todas deram letra D, né? Então, ó, as respostas são essas. Agradeço por ter assistido mais esse vídeo, galera. Se puder dar uma compartilhada. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu!